E é isso aí, estamos hoje aqui diretamente do estúdio do PGP para o episódio número 26. Hoje estamos com uma figura ilustre. Diferente da maioria dos episódios que gravamos com homens, hoje estamos com uma mulher. E não só uma mulher líder, uma mulher que se destaca em Santo Antônio de Jesus pela sua função em uma das grandes empresas daqui do Recôncavo. E tenho certeza que você que está em casa vai se conectar com essa história, com o exemplo de vida, de superação e de conquista dessa pessoa. Hoje estamos aqui com a presença de Lidiane Ribeiro, ou Lidiane da Coca-Cola, ou Lidiane da RDB. Boa noite, Lid. Boa noite, Alan. As pessoas me deram um sobrenome, né? Meu nome é Lidiane Ribeiro, mas sou taxada como Lidiane da Coca-Cola, como todos me conhecem. Trabalho aí na RDB, né? Já tenho uma história aí de Coca-Cola, são mais de 20 anos distribuindo Coca-Cola para toda a região. Rapaz. Antes de começar as perguntas do podcast, como é que faz para manter... Porque se tem 20 anos de trabalho, assinando a carteira com 18, já foi 38. Pois é, que eu comecei novinha, né? Digamos que eu comecei bem nova. Não tinha menor aprendiz naquela época, não. Tinha... Na área comercial nem pode, Mas tá? isso é um elogio, tá? Isso é um elogio. Mas, Lid, conte um pouco aí da sua trajetória, sem nenhum tipo de padrão. Vamos lá. Você já atua há 20 anos nesse segmento de vendas, Sim, no setor comercial. Como foi o seu início? Conta aí, o pessoal com certeza vai se identificar e vai gostar de ouvir. Eu não programei ser comercial, não programei vendas na minha vida. Mas com 19 anos eu recebi uma proposta de Nogueira, que era o antigo distribuidor Coca-Cola da região. Sim. E eu recebi uma proposta para ingressar na área comercial como vendedora. Foi um grande desafio, porque lá em 99, né, não tinha vendedoras mulheres, né? Tinha homem vendedor, mas mulher praticamente não tinha. Você não via vendedora na rua. E aí, nesse momento, eu falei assim, nossa, é um desafio. Eu adoro desafio. Eu sempre fui assim desde nova, né? Aceitei o desafio, ingressei na área comercial como vendedora da Coca-Cola, imagine, né? Um antigo distribuidor. E aí passei um tempo com eles, passei lá 3 anos praticamente com a Sanog, e chegou um determinado dia que eu falei, eu tô a fim de sair e seguir novos desafios. E aí eu fui ingressando na minha carreira comercial, conhecendo outras empresas, outros segmentos, e assim vai. Rapaz, 1999? O papo começou a ficar bom. É isso aí. Eu não sei, minha leitura é pouca, não dá para fazer essa conta aí não, mas tudo bem. Lid, hoje lá na Coca-Cola, na RDB, você atua em qual setor? Sou gerente comercial, meu foco maior é gerente comercial, mas hoje eu gerencio a empresa como um todo, né? Tem vários setores e eu tenho coordenadores em todos os setores. Aí eu consigo acompanhar cada setor de acordo com os gestores de cada setor. Quem faz chover na Coca-Cola é ela, viu? Pelo que eu entendi aqui. Eu tenho uma dúvida, e essa dúvida é até minha. Se hoje já é difícil uma mulher ingressar em um cargo tão alto como líder, gestora de uma empresa como a RDB. Vou falar como a Coca-Cola aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. Lá atrás, como foi para você, como vendedora, se encaixar dentro desse mundo que eu não vou chamar de machista, mas que é povoado por homens? Alan, como você falou, hoje é difícil. Imagine há 21 anos atrás. Não vou falar de número tanto, tá? Então, era bem mais difícil. Para conseguir chegar hoje onde eu cheguei, eu tive que ser diferente. O desafio foi um pouco maior, porque você tem que se entregar mais, se doar mais, seu resultado tem que ser melhor, você tem que sobressair entre todos. E eu fui a melhor vendedora, eu tenho isso como histórico. Nogueira, quando me encontra, que é Antônio Nogueira, que é o dono da Sanog, quando ele me encontra, ele fala, minha filha, eu estou muito feliz por você, porque eu comecei com ele me deu essa oportunidade lá no início. E eu passei tantos desafios na minha vida que me deu bagagem para chegar e para conquistar o espaço que eu conquistei dentro do mercado. Olha, e o que você falou é muito importante, porque você vê que ninguém começa sendo líder. Nem exatamente. Herdeiro começa sendo líder. Porque se você pegar um herdeiro de uma empresa
já estruturada para ele liderar, tende a fracassar, né? Se ele não estiver preparado. E você falar que você começou como vendedora, eu também sou vendedor. Então, eu super me identifico quando eu vejo alguém falar que começou vendendo e que galgou o seu espaço dentro de um ambiente totalmente, vou dizer assim, ríspido, difícil. E é muito bom ver pessoas como você e poder estar aqui também inspirando novas pessoas com sua história, porque foge de padrões. E se vê muito falar sobre empoderamento feminino, sobre isso, mas no fim de tudo, o empoderamento feminino sem atitude não é nada. Você, como mulher, as mulheres que aqui estão nos assistindo, elas têm que botar na cabeça que tem que fazer também. E para isso, tem um tempo, né, de 1999 para cá, dá alguma idadezinha, dá um tempozinho aí. E eu tenho meu cargo favorito dentro de uma hierarquia de uma corporação, de uma empresa, etc. Qual o seu? Porque liderar, eu sei, mas eu tenho meu hobby. Exemplo, eu fui tudo dentro da minha empresa. Dentro da SN eu fui tudo. Só que tem funções que eu detesto. Olha, gerando um problema aqui com a mulher. Quais dos cargos que você já teve além do vendedor, de gerir, mas quais funções ali você fala assim, porra, essa daí não vai. Eu não vou nem falar sobre a que você não gosta. Qual que você gosta mais? Fica melhor. Quando você pega a gestão de uma empresa como a RDB Distribuidora Coca-Cola, ela não é só vendas, ela é logística, e aí vem as outras partes, financeiro e RH e vai. Então, assim, ninguém é tão completo para entender de todos os setores. Então, você precisa de pessoas. E você define um negócio como o que é mais importante, né? Então, você pega a máquina e você vai vendo as peças. O que é que precisa, o que é que faz rodar primeiro, qual é a prioridade. Então, a prioridade dentro de um segmento como o nosso hoje é a área comercial, porque tudo começa com a venda. Então, se você não vende, você não entrega, você não fatura, você não precisa de pessoas. Então, tudo começa com a venda. Eu sou apaixonada pela área comercial, extremamente apaixonada, né? É o que eu mais sei fazer. As outras coisas eu toco, mas a minha função é realmente comercial. Adoro ir para o mercado. Criei um relacionamento muito bacana em toda a região. Então, eu dou prioridade. Eu posso falar com propriedade que 80% do que eu faço hoje na empresa é voltado ao comercial e os 20% é para administrar o restante dos setores. Isso é bom. Como é que tu descreve essa Lidiane aí comercial? O que é que tu acha? Cara, na minha história inteira, eu ouvi algumas coisas e que me deram bagagem para poder eu buscar outras coisas diferentes, né, dentro da minha função. A primeira vez que eu saí no mercado, logo no começo, eu encontrei algumas frustrações, né, algumas dificuldades. E aí eu comecei a querer entender por que o cliente falava que a conversa de vendedor, você já ouviu falar isso? Sim, com certeza. Papo de vendedor, né? Que o vendedor fala muito. Então, assim, eu quis diferenciar um pouco o meu atendimento. Eu falei assim, por que as pessoas falam isso? E aí eu comecei a observar que o vendedor, ele fala muito. Fala pra caralho. E aí eu comecei a entender que a negociação, o comercial, não está no falar. O falar, primeiro você tem que ouvir. Então, o importante da negociação, todo vendedor acha que é falar, mas não é falar, é ouvir. Você primeiro tem que saber ouvir, né? E eu sempre falo assim, que Deus deu pra gente, eu uso isso aqui com minha equipe, 2 ouvidos e uma boca. Ouve mais e fala menos. Quando você ouve o cliente, você dá a oportunidade a ele de se expressar. E aí você começa, eu aprendi a ler pessoas, eu aprendi a conhecer pessoas. Quando você passa a ouvir, você começa a conhecer e entender. E foi assim que eu fui entendendo o mercado e fui conquistando o meu espaço, porque eu comecei a dar oportunidade às pessoas falarem e dentro da fala delas eu criava argumento para poder negociar, né? Então podemos julgar que o estilo de Lidiane como vendedor é ouvir. Ouvir mais e falar menos. Isso, ouvir mais e falar menos. Eu também concordo com isso. E as melhores vendas vêm do ouvir mais. Exatamente. Porque você, quando ouve mais, você sabe qual é a real necessidade do cliente. Exatamente. E aí você vai dar... Quando você vai numa farmácia, o vendedor de farmácia, ele não está ali te falando, compra esse remédio, ele te ouve. Exatamente. E é um dos segmentos que mais vendem. Exatamente. Cultura. Podemos falar da cultura hoje, não só Lidiane, mas da cultura Coca-Cola RDB.
Tem uma coisa que eu vi, até brinquei com você, a gente conversando um dia desse, sobre os gritos de guerra, os gritos pegada espartano. O que você tem para falar sobre essa questão de cultura dentro da empresa que você trabalha hoje? As empresas de bebidas tiveram que se adequar ao novo momento, né? No passado, eu acompanhei muitas reuniões de cervejarias, de bebidas como um todo, e eram as reuniões mais tensas, onde o pessoal batia na mesa mesmo, jogava a cadeira para cima e vários palavrões. Hoje, tudo isso você tem que ter um certo cuidado, como é, com quem, onde, né? Que você vai estar usando tudo isso. Então, isso muda um pouco. No modelo atual, os gritos de guerra são os gritos que a gente chama grito de guerra, tá? Sim. Aqueles gritos lá que a gente Sim. faz de manhã, aquelas matinais. É uma maneira de você trazer o time, você acordar eles, de você trazer a equipe para a rua mais motivada, com mais vontade, com mais garra, com mais determinação. Então, quando você começa ali batendo um pandeiro, fazendo a zoada, batendo na mesa que seja, você está motivando a galera. Então, tudo isso é motivacional. É tanto que a gente fala que são gritos de guerra motivacional para acordar e para que a equipe saia com mais vontade. Você acha que nessa liderança dessa equipe, por você ser uma mulher, influencia no desempenho ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. É muito colocado o homem, o gestor e a gestora, né? O gestor, principalmente comercial, que hoje você já encontra pessoas, já encontra mulheres também no setor de cervejaria, e aí a diferença do profissional não é pelo sexo, não está no sexo. Está na determinação do profissional, tá na vontade do profissional, está no que o profissional planejou para a vida dele, onde ele quer chegar. Se ele tem meta, tem foco, tem desafio, se ele está ali preparado para fazer um futuro diferente, independe do sexo dele. Com tanta experiência, com tanto foco em gestão, posso dizer que com tanto planejamento e crescimento da empresa junto com você liderando e toda a sua equipe, é bem provável que você ganhou algum tipo de premiação, alguma honraria. Teve alguma coisa referente a isso aí? Além do cargo que você... que só em ter esse cargo já é um padrão bem alto. Então, nesses meus 20 anos de RDB, eu comecei como vendedora e aí, nos primeiros 5 anos, eu passei por vendedora, coordenadora, supervisora, né? E os outros 15 anos foi realmente à frente da empresa, principalmente à frente da área comercial. Nesse período, eu também coloquei um outro marco. Eu não queria ser só a gerente da empresa. Eu queria ser gerente, mas eu queria conquistar com o meu esforço, sem pisar ninguém, sem desfazer de ninguém, crescer pelos meus méritos e crescer e ser vista. Né? Então, assim, eu busquei isso. Então, eu fiz relacionamento, procurei ser sempre muito humilde, com o meu jeito, que eu sempre fui assim, de família, né? Com toda humildade, fazendo o meu trabalho com transparência, com verdade. E com tudo isso, a gente foi conquistando alguns méritos, né? Eu tenho hoje, acho que mais de 30... placas de reconhecimento, né, que é os troféus que o pessoal coloca ali, de Prêmio Fama, de Melhores do Ano, de Melhor Distribuidor da Bahia, Gerente Destaque do Ano, Gerente Comercial Destaque, né? E então, assim, eu tenho vários prêmios, graças a Deus, eu tenho mais de 30 troféus hoje lá no meu armário. Você teve lá, você viu lá que eu tenho sim. bastante reconhecimento. E eu agradeço primeiramente a Deus, né? E segundo, meus clientes que me ajudaram a chegar aqui, que me deram essa oportunidade, que me abraçaram em todos os momentos. Isso é muito bom, e ver que uma trajetória de 20 anos bem sucedido não é para todo mundo. Não é para todo homem, não é para toda mulher. É para quem realmente tem fibra, tem garra e escolhe isso para a sua vida. Porque eu costumo dizer, Lidiane, que as oportunidades, elas passam para todo mundo. Elas podem voltar? Podem voltar de outra forma? Podem. Mas nós escolhemos, não é a oportunidade que nos escolhe. Nós escolhemos o que queremos para nós. Você escolheu ser Lidiane da Coca-Cola, da RDB Distribuidora. E isso não aconteceu no estalar de dedos. Aconteceu galgando. Eu sempre falo para clientes meus na SN, para funcionário, para todo o rol de amigos que eu tenho que lidar com gestão de empresa, que o funcionário ele tem que plantar a história dele. E eu sempre dou a chance dele acertar. E a chance de acertar pode levar ele para ter minha confiança na empresa, ter a história dele à parte,
Porque existe a sombra do dono, tipo, existe funcionário lá que vive a sombra de Lidiane, da fama que Lidiane criou, da história de Lidiane, e tem aqueles que eu tenho certeza que se destacam e que você está aqui todo mundo falando, meu Deus, obrigado por ter essa pessoa do meu lado. Ela tira um peso muito grande de mim. Tem os que estão ali só para levar o feijão para casa e o arroz, que é normal de toda empresa, e tem os que realmente estão ali vibrando. A minha pergunta para você é, como Lidiane, por ser uma líder, filtra essas pessoas que vão participar da sua equipe? Qual a sua régua para analisar e dizer, poxa, Alan fala bem, tem isso, tem aquilo, mas Alan não vai servir para Coca-Cola, não vai servir para RDB. Então, como é que você analisa? Eu, particularmente, não gosto de contratar na SN Software, minha empresa de sistema, funcionários que já trabalharam em concorrentes, principalmente em empresas de Santo Antônio de Jesus. Eu prefiro aplicar minha cultura em alguém cru e esperar o período de retorno disso. Você tem alguma linha de régua sobre isso ou não tem um padrão? Ou tem algum padrão Coca-Cola que a gente deve saber e até aprender com isso, né? Nunca se sabe. Pois é. Então, a gente não pode, antes da gente avaliar as pessoas, conhecer, entender, ver o currículo, saber o histórico, a gente não pode decidir, fazer a escolha, né? Eu tenho lá 5 pessoas para entrevistar, né? E aí você vai dar oportunidade para todos. Então, eu costumo dar oportunidade para todos. Sim. E a minha escolha, quando eu vou contratar, eu prefiro fazer profissional. Eu prefiro criar as pessoas que vão trabalhar comigo. Então, assim, se a pessoa nunca teve oportunidade, eu gosto de dar oportunidade, né? Tudo depende do currículo, tudo depende se está dentro de um padrão de que atende a necessidade da empresa, mas eu gosto de dar oportunidade. Quando vem de uma outra empresa, depende muito do currículo, né? Depende muito do histórico. Mas eu tenho hoje 5 supervisores e um coordenador. Todos eles foram cria minha. Eu contratei como promotor de vendas. Sim. E aí eu fui dando oportunidade para eles como vendedor e hoje estão como supervisores. São pessoas que me dão muito resultado, estão comigo, eles têm 8, 10, 12 anos, né? Algumas empresas chamam eles e eles falam assim, Lídia, eu estou com você, né? Então, já teve situações recentemente de uma concorrente falar assim, vem trabalhar comigo, e eles falam para mim assim, Lídia, enquanto você estiver, eu estou contigo. Então, assim, claro que a gente remunera muito bem as pessoas que trabalham com a gente e são bem reconhecidos. Eu adoro reconhecer as pessoas que trabalham comigo. Eu gosto de reconhecer e valorizar. Né? É uma maneira de você ter as pessoas com você por mais tempo. É uma maneira de você ter a confiança dessas pessoas. Primeiro ponto é você treinar e capacitar. Segundo ponto é você acompanhar esse crescimento. É você ver as pessoas no momento que ele está triste, no momento que ele está feliz, e você está do lado dele. E terceiro ponto é você vibrar junto com ele por cada conquista. Então, isso é extremamente importante, né? E essas pessoas que estão comigo, eu estou com eles em todo momento. Eu vou te falar um negócio aqui que aconteceu logo no início da minha gestão. Na sala de vendas lá onde você teve, até outro dia comigo, a gente tinha uma sala. Era a sala do gerente. Antes de mim, a empresa teve 3 gerentes. Né? E tinha uma sala assim, tipo essa sala sua, com a porta, e fora era a sala de vendas. A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a gestão, eu falei assim, eu quero estar no meio da minha equipe. Eu quero estar lado a lado com eles. E eu derrubei todas as paredes da sala. E a minha mesa ficou no meio deles. E o pessoal falou assim, mas quando você tiver uma reunião em particular, eu falei, minha equipe fica na rua. Eles não ficam na empresa. Eu não preciso de uma sala fechada para mim. Eu quero estar com eles quando eles estiverem aqui. Quando eles saírem, a sala é minha. E aí eu fiz a minha sala, ficou lá a minha mesa com o meu armário, dentro da sala de vendas. Porque eu preciso olhar para as pessoas de manhã e ver um de cabeça abaixo e eu falar assim, o que é que você tem? Você me aguarda, os outros saem, eu vou e bato um papo com ele, olho para ele e pergunto o que é que você tem. Poxa, dona Lídia, minha mãe, o meu filho. Então, você começa a conviver com as pessoas. E aí você começa a entender por que ele não te deu o resultado ontem e amanhã ele vai te dar um resultado muito melhor. Então, eu gosto de conviver lado a lado com minha equipe e acompanhar o dia a dia deles. Aula de gestão. Quais características são essenciais para um vendedor, um profissional, um funcionário crescer dentro de uma empresa, na sua visão? Foco, determinação, vontade. O vendedor, ele não nasce vendedor. As pessoas falam assim, mas todo mundo é vendedor. Não.
as pessoas podem tirar pedido. As pessoas podem chegar ali no cliente e vai querer o que hoje? O vendedor é um. O consultor de vendas, o cara que tira o pedido é outro. Porque vendedor, ele é profissional, ele é focado, ele é ouvinte, né? E ele é parceiro, ele está ali, o cliente tem confiança nele, esse é o vendedor. Porque o vendedor, a primeira coisa que ele tem que passar para o cliente, você que é vendedor, primeira coisa que você tem que conquistar do seu cliente, primeira coisa é a confiança. Depois disso, você busca outras coisas. Quais os maiores erros que um vendedor, um profissional do setor comercial, ele comete, na sua visão? Vou te falar, tá? Para mim, não existe nada pior do que eu chegar na visita com o cliente, junto com o vendedor, e o vendedor olhar para o meu cliente e dizer assim: você não vai querer nada hoje, não? Eu quero matar ele, desculpa, mas... Sentido figurado. Pois é, no sentido figurado. Mas você olha para o vendedor, você fala assim, como assim que ele já está dando a resposta para o cliente? Então, quando você fala para a pessoa, você não vai querer não, eu já estou induzindo ele a dizer o não. Então, você que é vendedor, nunca fale para o seu cliente, você não quer não, você não vai pedir nada hoje não. Por quê? Porque eu estou induzindo o meu cliente dizer que ele não quer nada não. Então, para mim, o erro mais grave do vendedor é ele chegar com a negativa. Liderando um setor comercial, qual foi o seu maior desafio? Alguma história que você fala assim, isso aqui foi pesada para mim, eu tive que lidar com isso, eu tive que superar isso. Teve alguma história nesse nível? Com datas e números. Misericórdia. É normal, vamos ouvir ela. 2015, eu assumi da gestão comercial. Veio uma equipe da Coca-Cola Company, porque a gente é avaliado pela Coca-Cola Company. Recebi uma equipe, várias pessoas com um projeto chamado Agenda de Crescimento, Hora da Virada. E um diretor olhou para mim e falou para mim assim, vou bem resumir, falou para mim assim, vista a roupa de gerente. Eu olhei para mim e falei assim, pô, eu tô arrumadinha, modéstia à parte, vista a roupa de gerente. Avaliado em qualquer 20 mil reais aí. Aí eu falei assim, como assim vestir roupa de gerente? Eu tô bem vestida, né? E internamente, né? Aí ele falou assim, aí ele me falou algumas coisas. Nossa, eu me senti péssima, porque eu estava sendo promovida, eu estava numa fase de crescimento, onde a empresa também estava crescendo, ganhou cidade, ganhando resultados. Eu falei, e agora? E eu internalizei isso. Eu estava na cidade de Cruz das Almas, eu voltei de Cruz das Almas até Santo Antônio de Jesus, sendo muito sincera, lacrimejando, falando assim, poxa, e agora, o que é que eu faço? E eu parei e falei assim, olha, eu não vou desistir, porque eu não cheguei aqui para desistir, e a gente não pode desistir do que a gente quer, o nosso objetivo tem que ser, a gente tem que dar sequência quando a gente quer. E eu fui lá e falei assim, eu vou ver tudo que eu fiz de errado e eu vou fazer diferente, eu vou fazer tudo diferente, tudo novo. E eu, naquele momento, senti como, pô, e agora? Foi um balde de água gelada. Eu levantei, dei a volta por cima, contei a minha história, fiz o resultado, botei Santo Antônio de Jesus e região para crescer com a marca Coca-Cola. A gente conseguiu fazer com que a marca se sobressaísse mais na região. Se você analisar um pouquinho atrás, você vai ver que até 2015 as pessoas sentavam e tomavam Pepsi e pediam Pepsi e você praticamente não achava Coca-Cola. Ai, desculpa, falei do concorrente. Mas em 2015 foi o marco para mim. Jabá gratuito para Pepsi. Pode ser? Tá difícil. E aí a gente foi lá e fez um trabalho diferenciado, marcou essa história e hoje eu posso dizer que naquela época era uma Coca-Cola, a marca tinha uma força na região e hoje tem uma força muito maior e graças primeiramente a Deus, segunda oportunidade que as pessoas me deram para poder fazer o meu trabalho, né, os clientes nos receberam, nos abraçaram, né, e terceiro a marca que veio deu todo esse suporte para a gente, mas para mim ali foi o maior desafio, foi sair daquele balde de água gelada que alguém poderia ter me dado até de um formato diferente, um feedback diferente, mas sair daquele balde de água gelada que eu até agradeço, que foi o que me deu força e bagagem para chegar onde eu estou hoje. Eu costumo dizer, Lidiane, que os maiores líderes, eles são forjados na dor. Um dia, conversando com uma psicóloga amiga minha, ela falou para mim, Alan, os maiores do mundo, eles têm uma dor grande dentro deles. E aí eu não entendi. Só que eu comecei a conversar com muitos empresários de sucesso
todos eles têm um ponto de motivação. Não quer dizer que o que aconteceu com você foi correto. Não quer dizer o que aconteceu comigo no passado para você hoje um líder está correto. Só que o que eu quero dizer é que a diferença está em como você absorve. Você poderia pegar aquela ofensa e largar um foda-se e dizer, não venho mais aqui. Quem é esse cachorro? Enfim, entre aspas. Quem é essa pessoa? O que é que ele chega aqui para poder falar disso para mim? Mas você ouviu, porque você estava ouvindo uma crítica de um líder. Tinha razão ou não? Não importa. O que importa é que na visão dele ele estava certo. E você estava na sua visão de gerar resultado. Porque o bom vendedor, o bom líder, ele gera resultado. Não importa se foi você vendendo na ponta ou você orientando no back. Não importa. O importante é que sua equipe gerou resultado. Dentro de um cenário muito difícil que a gente vê hoje, a nível de vendas, principalmente sobre isso aqui, parte tributária chegando em alta aí para as empresas, reforma tributária aterrorizando os empresários a nível nacional, em especial na Bahia também. Qual a mudança que você vê do setor comercial há anos atrás? Não vou nem dizer quando você começou, mas, sei lá, 10 anos atrás para agora. Como você avalia? Quais as dificuldades, quais pós e contra que você consegue comprar, Alan? Antigamente não tinha tanta tecnologia, mas a gente conseguia vender mais, persuadir mais o cliente, ou apresentar mais coisas ali. Hoje tem mais tecnologia, mas com a tecnologia também acaba vindo ali. Não sei se a parte da RDB e Coca-Cola sofre muito com isso, com os atacadões. Não sei se tem muito sobre isso, essa disputa. Mas existe essa dificuldade no restante dos comércios de alimento. Então, dentro da sua visão, qual é a mudança? Vamos botar aí uma régua de 10 anos atrás para hoje. O mercado mudou muito, né? O mercado mudou muito. E hoje, quem não acompanha fica para trás, né? Então, as empresas hoje, vou falar um pouco sobre a Coca-Cola, as empresas elas começaram a se adequar ao novo cenário, ao novo momento, né? O e-commerce hoje, a gente vê como uma das maiores mudanças, né, no mercado. Porque não é só um mercado virtual. Existe todo um projeto, existe toda uma trajetória para chegar hoje no e-commerce. Então, assim, a Coca-Cola hoje, ela tem atendimento virtual, né? Hoje a gente tem as plataformas de atendimento ao cliente. O cliente ele tem hoje um link onde ele vai lá e faz o pedido dele, compra o que ele quer, sem precisar de um vendedor. Então, o desafio para o vendedor, eu falo muito que eu sou vendedora, né? As pessoas perguntam, Lídia, qual a sua função? Eu falo, sou vendedora, porque eu sou eterna vendedora. Né? O gestor comercial, ele é vendedor, ele continua sendo vendedor. E aí, as empresas começaram a se adequar a esse novo momento e os vendedores, a gente como vendedor, tem que também se adequar, você tem que ser cada dia melhor, porque o cliente ele tem a opção. Ou ele compra com a Alan, ou ele entra na rede social e ele faz o pedido dele, e ele não precisa de Alan 100%. Tem cliente que ainda está naquele modelo, eu quero ver meu vendedor aqui hoje. Né? Mas tem cliente que fala assim, você não tem aplicativo? Eu quero comprar pelo app. Né? Então, tem isso. Quem não acompanha fica para trás, porque a maior mudança hoje é a mudança tecnológica. Foi isso que mais influenciou na área comercial. Entendi. E se falando de Coca-Cola? Porque eu, particularmente, já citei isso. Coca-Cola vende só. Estamos falando de uma empresa centenária. Essa frase é correta? Nada vende só. Boa. Nenhuma mercadoria vende só. As marcas têm força. Mas se você não tiver Alan, se você não tiver marketing, se você não tiver sistema todos os dias para você fazer a gestão, fazer o acompanhamento, fazer os controles, nenhuma empresa, nenhuma marca vai vender sozinha. Você precisa sempre de trabalho para poder vender as marcas. Eu falo que eu não sou vendedora de produto. A Coca-Cola não vende produto. Ela vende estratégia. Entendi. A Coca-Cola vende estratégia. Eu vendo estratégia para o meu cliente. Vários clientes chegam para mim e perguntam assim, você tem o que hoje para me dar? Eu falo, nada. Você pode citar uma dessas estratégias? Por exemplo, chego no mercado, o cliente fala, Lídia, eu quero uma geladeira. Eu vou conseguir uma geladeira para o cliente. Se ele tiver o volume, tiver, né, dentro das premissas para adquirir o equipamento emprestado a título de comodato, a gente faz. Só que, para isso, primeiro eu vendo a estratégia para ele.
onde o equipamento vai estar localizado, qual o produto que vai estar abastecido. Eu vou prestar uma consultoria para o meu cliente. A necessidade dele é ter a geladeira. E a minha é que ele tenha a geladeira, mas que aquele equipamento me dê um retorno, tenha giro, venda. Então, a gente vende estratégia para o cliente. Por isso que a gente não vende produto, a gente vende estratégia. O produto se vende através da estratégia. É isso aí. A Coca-Cola não só tem tirador de pedidos, tem consultores comerciais e estratégicos. Pois é, somos vendedores. Isso é muito bom, porque justamente falar sobre produtos que se vendem só, falar de empresa centenária, basicamente, como você falou, o produto é conhecido. Sim. Mas nem tudo que é conhecido se vende só. Então, isso é muito bom, porque é complicado, um calor de 35 graus, você ir no mercado comprar o café e açúcar e tá lá uma Coca-Cola zero geladinha na porta já da saída ali. Dá vontade de comprar. Dá vontade de comprar. E isso é o que a gente vê hoje com os cross que são feitos, né? O posicionamento ali bem direcionado. Lidiane, estamos chegando já ao fim do nosso podcast, mas acredito que um podcast com um nome de peso tão grande e com história tão maravilhosa igual a sua, com certeza somou positivamente na vida de muita gente em casa. Eu queria que você deixasse uma frase, uma redação, ou até um pequeno podcast falado aqui para as pessoas que estão em casa, sobre algo que você queira que eles entendam sobre comercial, alguma motivação, o que você quiser. O momento agora é seu, o minuto não vai contar, fique à vontade. Se quiser sair daqui amanhã falando, a gente sai. Mas essa é a sua câmera. Mande um recado para o pessoal que está em casa. A mensagem que eu vou deixar para vocês é a seguinte. Eu carrego uma frase comigo. Problemas são oportunidades. Se você está com um problema na mão, não empurra com a barriga, não deixa para amanhã, não deixa para resolver depois. Vai nele, porque ele te dá a chance de uma grande oportunidade na vida. Então, problema gera oportunidade. Eu sempre falo essa frase para minha equipe, eu levo ela comigo, porque me fez conquistar muita coisa. Então, a gente tem que ser transparente, verdadeiro, né? Como eu falei desde o início da minha fala aqui com o Alan, e sempre você buscar o que você quer, né? Mas o problema é oportunidade de você vender mais, de você ter melhores resultados, de você conquistar novas amizades, de você conquistar seus objetivos. Então, foca no teu problema, que ele vai transformar em oportunidade a tua vida. Fiquei sem palavras. E é isso aí. Você que está em casa, não deixe de seguir @Papo Gestão Podcast, @Alan_SN. Quer deixar seu arroba, minha amiga? Pode me seguir no Instagram, né, Lidiane Ribeiro. Gosto de falar da empresa, gosto de postar momentos com minha equipe, gosto de postar as ações que a gente faz. E pode seguir também RDB, @RDB Distribuidora. Inclusive, eu quero deixar aqui gravado e ao vivo. Um dia que quiser ser minha sócia, tamo aí, viu? E é isso aí, pessoal. Encerramos aqui o episódio número 26. Forte abraço para todos aí. Fiquem com Deus.